falar um pouquinho sobre as dores de garganta e a sua relação emocional. A garganta tem a ver basicamente com a laringe, a orofaringe também, a laringofaringe. E então, para que serve tudo isso? Isso tudo está relacionado a engolir. Quando eu vou comer alguma coisa, né? Eu primeiro vou assimilar o alimento, ou eu vou assimilar aquele conteúdo de dentro, né, da minha casa, daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo dito, né? E eu vou assimilar isso. Ok, assimilar ou não. E depois eu vou engolir isso. Então, para que serve a garganta? Né? Essa parte aqui, ela está relacionada principalmente a eu engolir alguma coisa. Então, eu vou engolir algo, engolir a comida, engolir o bocado. O Dr. Hammer fala que eu engoli o bocado. O bocado de quê? O bocado de comida, o bocado de palavras, o bocado de atitudes, o bocado de ações, o bocado de palavrões. Enfim, eu vou engolir ou não. Quando eu consigo engolir, tá ótimo, tá tudo certo. Agora, quando eu não consigo engolir ou eu não consigo falar algo, porque eu posso engolir, certo? E quando eu engulo, eu vou esse alimento ele vai passar por aqui. E quando eu falo de alimento, gente, pode ser também outras coisas, tá? No real é um alimento e no simbólico pode ser qualquer coisa. E daqui a pouquinho eu vou falar alguns exemplos para vocês. Então eu vou engolir algo e esse algo vai aqui para o meu esôfago, né? Que vai ser digerido aqui pelo intestino. Ok, tudo certo. Só que nem sempre nós conseguimos engolir comida, comprimido, eventos. E aí é que pega. Aquilo que eu não consigo engolir fica engasgado. Ou quando o pedaço é grande demais, a Torrama gosta de falar do pedaço. Quando o pedaço é grande demais para eu engolir, aí o negócio pega, né? Que aí a gente fica como se fosse um sapo aqui na garganta, sabe? E isso pode ocorrer dores na garganta ou pode ocorrer também uma sensação de como se fosse um bolo. E aí o paciente, já chegou vários pacientes lá na minha clínica falando assim, Dalila, olha só, parece que tem um bolo aqui engasgado aqui, eu já fui em todos os especialistas que você pensar, até especialista na tireoide, né? Especialista que cuida da tireoide. Eu já fui olhar minha tireoide, minha paratireoide, já fui olhar minha garganta, já fui olhar a parte respiratória e tá tudo certo, né? E eu não consigo falar, aliás, eu não consigo engolir. Eu até consigo, mas é como se tivesse uma coisa aqui impedindo com que esse alimento passe normalmente. Não é que esse alimento não passa, é que algo vai impedir com que ele passe normalmente aqui da garganta, tá? E podem ocorrer, inclusive, tosses, tosse seca, tá? Quando há uma tosse seca, principalmente, nós podemos correlacionar ao esôfago, né? Eu não estou engolindo, eu não estou conseguindo engolir para digerir e nem tossir. Aí eu vou mais para baixo aqui, que pode ser tanto a laringe, ou medos de morte, ou pode ser o esôfago, não consigo reter, absorver algo que está acontecendo, tá? Aí eu vou para esse exemplo, né? Um exemplo aqui que eu estou lembrando, esse paciente que já tinha ido em todos os especialistas do mundo e nada tinha passado. Ok. Aquele bolo era uma paciente, estou lembrando agora de uma que é adulta, né? E nós fomos investigar, era a sogra. Não tinha nada a ver com tireoide. Nada a ver. Era a sogra. Ela não estava conseguindo. A sogra queria mandar no filho dela, mandar no seguinte sentido: deixar de fazer tudo, e criar o filho como se fosse dela.
e ela não estava conseguindo falar aquilo que ela gostaria para a sogra e nem para o marido. Então, olha só, não estava conseguindo falar o que gostaria de falar para a sogra e nem para o marido. Ou seja, eu gostaria de cuspir. Esse pedaço é muito grande para eu engolir. Então, eu gostaria de cuspir, só que eu não estou conseguindo. Então, se eu não consigo cuspir nem engolir, vai ficar um bolo aqui na minha garganta mesmo. Por que você está engolindo sapo todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia? Como que você vai melhorar se você engole sapo todos os dias, todos os dias, todos os dias? Né? Então, olha só, você precisa olhar para tudo isso. Terapeuta, se você está passando por isso, olhe para dentro de você. O que está te o que está te bloqueando? O que está acontecendo com você para você ter essas características? Aí eu vou para uma outra pessoa que, inclusive, é professora. Olha só que interessante. Professora de escola mesmo, de criança. Então, você sabe que professora canta, pula, brinca, faz um monte de coisa e fala muito, né? Fala, 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 fala todo dia. E aí vocês vão me dizer assim, você vem com essa desculpa, ou o médico, ou alguém vem com essa desculpa dizer assim, ó, ah, mas é porque é professora, mas é porque fala muito, mas é porque isso, mas é porque aquilo, né? Aí você vai falar, nada a ver. Porque se fosse isso, todos os professores eram assim, né? Não é isso? É igual ele tem bursite porque é professor, então ele escreve todo dia. Se fosse assim, todo professor teria bursite. Todo professor teria inflamação de garganta. Todo professor teria essas coisas. Não tem nada a ver. Não é pela profissão, mas é porque é pelo que a pessoa está passando. Quando eu falo de dores de garganta, está envolvendo também rouquidão, tá bom, pessoal? Então, aí tá. Aí eu fui pesquisar e tal, e foi muito lindo o atendimento dessa professora. Uma pessoa muito querida para mim, inclusive, que foi professora de um dos meus filhos. E aí a gente foi observar, né? Tinha a ver com o pai. E aí, essa professora tinha várias coisas no contexto familiar, principalmente em relação ao pai, que ela não tinha conseguido falar. Ela gostaria de falar. O pai já tinha falecido, inclusive, mas ela queria falar várias coisas e não conseguia, e não tinha conseguido antes do pai falecer. E o que nós fizemos? Nós olhamos para isso tudo com carinho, ressignificamos, demos um novo significado para tudo isso e ela simplesmente melhorou completamente. E aí um dia desse ela estava lá, né, ela estava aqui em casa e a gente conversando, eu fiz uma sessão nela e nunca mais perguntei nada. Falei, e aí, fulano de tal, tudo bem? Como é que tá, né? E aquelas crises de garganta que você vivia tendo, porque ela tinha todos os meses. Ela tinha muita crise de garganta. Ela falou, Dalila, eu nunca tive mais. Aí ela falou, minto, eu tive uma vez, há mais ou menos um mês atrás, mas foi algo na escola. E aí o que que acontece? Olha só, nós mudamos o sentido daquilo que acontecia, mas aí vocês podem, vamos observar juntos, que existiam várias coisas que ela gostaria de ter falado, mas não falou, e também não conseguia engolir aquilo tudo que tinha acontecido lá na casa dela, né? E aí, mas ela ficava repetindo tudo isso, né? Dentro da escola, ela ficava guardando coisas e não conseguia falar com os outros professores, com a sua coordenadora. E aí, toda vez que ela tinha algo com alguém, assim, ou com o professor, ou com o pai, algo que ficava preso, aí vinha a crise de garganta. Então, gente, quando eu não consigo falar, naquele momento que eu não estou conseguindo falar, que eu estou ali
cara, eu devia falar isso. Eu devia falar. Eu vou passar a noite aqui matutando. O que que eu tenho que falar? Falo ou não falo? Vou falar. Eu vou falar isso, isso. Ah, eu vou falar. Vou ter que falar para essa pessoa. Só que você chega lá e você não fala. Passa 1, 2, 3 dias. Talvez no outro dia. Depende da massa do conflito, tá? O que que é massa do conflito? Quando você tá ali naquela crise de falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, você tá na fase ativa do conflito, né? Porque você tá ali naquela questão de que você tá pensando ali, cara, aconteceu isso hoje, eu tenho que falar. Isso está preso aqui na minha garganta, eu tenho que falar. Ok. Aí no outro dia, mas você não fala. Você não fala. Pode ter duas situações, tá? Ou você fala, ou você coloca para fora aquilo que estava preso, te incomodando há alguns dias e era muito, ou foram vários conflitos que você passou nesse contexto e aí você liberou, ou pode ser eu estou prendendo, 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 mas não consigo falar. E o pedaço fica grande demais. O que que acontece? Depois que passa tudo, né? Que você não conseguiu falar, ou que você, ufa, liberou um monte de coisa que estava ali dentro de você, aí vem a proliferação de bactérias e fungos. E aí você, eu tô com infecção de garganta, essa infecção vai me matar e tal. E aí, o que que acontece? Você vai e toma antibiótico, né? É bom ou não é? Não é nem bom e nem ruim. Mas o que eu tô aqui para falar não é que o antibiótico é bom ou ruim. Eu tô aqui para dar alguns conhecimentos para vocês que talvez vocês ainda não pensaram. Que antibiótico, gente, ok, ele tem a sua funcionalidade. Mas imagine toda vez que você tiver dor de garganta e você tomar antibiótico, você acaba com a sua flora bacteriana, a flora boa. E aí você vai tomando, tomando, tomando. Enfim, além disso, a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas nós aqui do MPC, nós sabemos que as, as bactérias, os fungos, eles servem para nos ajudar, tá? E o que está acontecendo? Naquele momento que eu estou presa, 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 não consigo falar, eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, há uma, um aumento, um aumento ali daqueles tecidos, há uma proliferação celular. E aí o que que as bactérias, por isso que as amígdalas aumentam também. Vocês sabiam disso? Que as amígdalas aumentam justamente porque há um aumento há uma proliferação celular em massa. E quando acontece isso, né, depois que passa, né, quando você entra na fase de resolução, né, ou você resolveu ou não, mas deixa para lá, aí você entra ali na fase de resolução que nós falamos. E nessa fase, a proliferação de bactéria. Para quê? Lembra que aquele tecido ele tinha aumentado? Aquelas amígdalas estavam aumentadas? Então, para que que as células, as bactérias vêm? Para que que as bactérias vêm em massa? Justamente para eu cavar essa proliferação celular e para que as amígdalas voltem ao tamanho normal. E não sei se vocês sabem, mas as amígdalas, elas servem para a nossa imunidade. E aí, o que que a gente faz, né? Quando nós temos algo ali, quando a gente tira a amígdala, né? Infelizmente, nós desregulamos, né? Nós tiramos as defesas do nosso organismo, defesas para algumas coisas. E aqui eu quero falar da fala. Então, você não vai se defender daquilo que o seu corpo precisa para você se defender daquele contexto que está acontecendo, que está é, que poderia gerar doença entre aspas, né? Uma fragilidade nesse momento, para o seu organismo se adaptar àquele ambiente, aquilo você não vai ter mais. O que acontece? Você pode ter outros problemas em outros órgãos, tá? Então é isso que acontece quando você tira as amígdalas. E eu tenho uma grande amiga homeopata que ela fala assim, gente, isso
atrapalha o ser humano para a vida inteira. Então, nós precisamos observar isso, né? Olhar para tudo isso com outros olhos. Aí, se alguém vier me perguntar, o paciente, Dalila, eu tiro ou não as amígdalas? Não sei, você que sabe. Mas eu dou a informação e aí aí fica com você. Depois que você escuta, depois que você vê aquilo que eu estou te dando, não tem como mais dizer. Você pode até fazer, mas ok, é com você, não é comigo. Não é a Dalila ou outra pessoa que tem que dizer se você tem que fazer ou não fazer. Nós temos o livre-arbítrio, né? E terapeuta, pessoal, também serve para dar conhecimento, tá? Nós somos terapeutas, sim. Lembra que nós estamos aqui como parteiros? E um parteiro, ele dá conhecimento, tá? Quando um parteiro, ele fala, olha, vamos lá, faz esforço, faz isso, faz aquilo, né? Quando ele está ali no momento do parto ou antes do parto, ele dá conhecimento. E nós temos que dar conhecimento para o nosso paciente. Que aí depois ele vai pensar, cara, eu não vou fazer isso. Igual uma paciente minha, Dalila, eu dou ou não dou remédio para febre para minha filha? Não sei. E se você der, aí ela vai ficar sem febre. Se você não der, ela vai conseguir resolver aquilo sozinha, o corpo dela vai se adaptar e ela vai conseguir a autocura. Então, eu dou ou não dou? Não sei. É você quem tem que resolver, não sou eu, porque eu não quero tomar responsabilidade para mim. Aí ela falou assim, muito lindo, e aí depois ela virou nossa aluna. E aí a Priscila falou, Dalila, esse negócio funciona mesmo? Aí eu falei assim, aí eu não. Olha só o que eu disse. Você acredita que funciona? Ela falou, acredito. Então pronto. Eu também acredito. Mas eu não preciso acreditar. Se é você que está me perguntando, quem tem que acreditar é você. Não sou eu, não. Tá bom? Igual vocês. O MPC funciona? Eu estou aqui atendendo todos nos dias que eu estou fazendo live para dizer para vocês que funciona. Agora, se vocês verem que funciona e não querem acreditar, ok, vocês podem até não acreditar, mas não tem mais como vocês desverem aquilo que eu estou fazendo. E eu tô pegando a pessoa aqui do nada. Eu não combino com ninguém. Se a pessoa, Dalila, por favor, me atende. Não é sobre isso. Eu não quero combinar com ninguém. Alguém perguntou, fala sobre o bolo do lado esquerdo. O lado direito serve justamente da garganta, tá? Nessa parte aqui da orofaringe, serve para que o lado direito das amígdalas, vamos falar em amígdalas, tá? Amígdala, garganta do lado direito, serve para reter o alimento. Eu quero reter, eu quero comer, eu quero engolir isso que está acontecendo. E o lado esquerdo eu quero jogar para fora e expulsar esse alimento. Então, quando eu não consigo engolir esse alimento, o lado direito. Quando eu não consigo colocar para fora esse alimento, o lado esquerdo. Quando eu não consigo nem engolir e nem colocar para fora, os dois juntos. Ok? E aí fragiliza tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Ah, Dalila, mas por que que muitas crianças elas têm a dores de ouvido também, né? E por que que muitas crianças adoecem da garganta? Vocês sabiam que os meus filhos nunca adoeceram de garganta? Não sei se vocês têm filhos e se são a mesma coisa. Para mim, isso é comum. Eu não sei se isso é comum para outras pessoas, tá? E para a criança é a mesma coisa. Estou falando, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, eu estou falando tudo que serve para criança e serve para adulto também, tá? Então, se o seu filho teve dor de garganta ou não teve, ótimo se não teve. Se teve, vamos lá observar. E aí, no caso dessas crianças, o que
provavelmente o que aconteceu com eles não tem nada a ver com eles, de fato. Muitas das vezes não tem a ver com os filhos, tem a ver com os pais, tem a ver com o que aconteceu ou está acontecendo na casinha deles e eles não conseguem falar e eles não conseguem se expressar. E aí, pessoal, para a criança é a mesma coisa. Se a criança está adoecendo muito da garganta, observe no ambiente o que ela não está conseguindo engolir e que ela não está conseguindo cuspir, tá bom? Aí veja essa conotação, lado direito, o lado esquerdo. E aí vocês vão observar, né, o que está acontecendo no ambiente. E aí, geralmente, o pai dessa criança vem, Dalila, mas é porque está acontecendo alguma coisa na escola e não sei o quê. E aí eu vou falar, é mesmo? Será que é na escola? Vamos lá ver se é de verdade na escola. E aí, quando a gente vai pesquisar, não é na escola. É em casa. É o ambiente familiar. Não é o ambiente da escola. Pode ser sim, tá? Eu não estou falando aqui que o ambiente da escola não adoece. O que eu estou falando aqui que se o ambiente da escola está adoecendo, antes o ambiente que essa criança, o lar dessa criança, né, a casa, o ninho dessa criança já estava adoecendo essa criança, ok?